Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu vou começar me apresentando. Eu sou Irne, estou fazendo parte do time Rio Júnior 2019 em conteúdo e experiência e estou gerenciando o Articula online agora para vocês. A gente passou na primeira semana com conteúdo de prospecção ativa e agora a gente está iniciando a segunda semana de prospecção passiva. E como convidada a gente trouxe a Isabela da Fluxo. Ela é uma pessoa super capacitada que tem muita coisa para trazer para a gente. E aí eu vou pedir para vocês darem like, compartilharem o vídeo e podem ficar atentos aos comentários, tirando as suas dúvidas, que tanto ela quanto o time Rio Júnior vamos estar ajudando vocês a entenderem melhor o assunto e construir esse conteúdo com a gente. Oi galera, tudo bom? Meu nome é Isabela, sou diretora de marketing da Fluxo, eu faço engenharia civil no FRJ e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre prospecção passiva. A prospecção passiva, ao contrário da ativa, ela é quando justamente o cliente vem até a gente e não ao contrário, que é o que acontece na ativa. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre isso, de forma que a gente consiga atrair, qualificar e converter os nossos visitantes, e tanto aqui nesse vídeo quanto no e-book que está aqui na descrição do post também. Espero que vocês gostem. A prospecção ativa ela é um pouco diferente da passiva tanto no método que você usa, quanto nos resultados que você obtém. Porque a ativa ela traz um resultado muito mais direto e muito mais a curto prazo, né? A gente faz uma ligação, manda um e-mail, aí a partir daquele contato com o cliente, ele já vai vir pedir um projeto e a gente já vai conseguir fechar. Então o resultado é muito mais explícito realmente. Já a passiva, a gente precisa trabalhar de uma forma mais indireta com o cliente e o resultado, geralmente, ele é inclusive melhor quando a gente trata mais a médio e a longo prazo. E como que a gente consegue fazer o site da nossa CJ ou a rede social da nossa CJ ser encontrado pelas pessoas? A gente primeiro precisa produzir algum tipo de conteúdo que vá atrair interesse dos nossos clientes. O marketing de conteúdo, ele surgiu principalmente agora na última década, ele veio ganhando mais força agora desde 2010, e a gente percebe que grandes empresas começaram a fazer uso de artigos, vídeos, e-books, diversas formas de conteúdo que sejam interessantes para os seus visitantes e para os seus possíveis clientes, e com esse conteúdo eles visam não só atrair as pessoas, mas também educar elas, ou seja, fazer com que elas entendam um pouco melhor o problema que elas têm, por que elas poderiam precisar de um serviço, e depois façam também com que elas vão ao momento da compra propriamente. Isso é uma coisa que facilita até no momento da negociação, porque você vai ter uma pessoa muito mais qualificada, que já leu muito mais sobre aquele assunto. É diferente quando você liga para alguém que não estava nem pensando, às vezes, em pedir um projeto daquele assunto e que não sabe muita coisa. Então você consegue também poupar um esforço para o momento da negociação depois. Então o objetivo é basicamente esse, produzir conteúdo que seja interessante, que seja visto pelas pessoas e que seja utilizado no canal mais correto. Ou seja, a gente tem que primeiro identificar qual é esse canal que a gente vai estar usando para chegar até o nosso cliente, que vai ser o primeiro passo que eu vou falar aqui no vídeo. O primeiro passo para a gente saber como atingir o nosso cliente, qual canal que a gente vai usar para isso, é a gente saber quem o cliente de fato é. Isso já foi até um pouco abordado no vídeo de antes, e então assim, é importante, sabendo quem que é o nosso cliente, a gente buscar ao máximo entender quais meios de comunicação que ele está usando. E isso pode ser feito de diversas formas. Os dois principais meios que a gente tem de comunicação, usados para marketing de conteúdo, são tanto os sites, ou seja, que o cliente ele vai procurar por aquele assunto no Google ou outro mecanismo de pesquisa, e a gente também possui as redes sociais. E eles dois têm algumas diferenças. O site, por exemplo, ele passa muito mais credibilidade, uma ideia muito mais profissional, enquanto a rede social, por outro lado, passa uma ideia de mais aproximação com o cotidiano, uma coisa não necessariamente informal, mas que busca atrair a pessoa para diferentes tipos de serviço. Um exemplo, se uma empresa está precisando contratar uma consultoria para negócios, por exemplo, ou para algum serviço que seja relacionado ao ambiente profissional, provavelmente a pessoa que vai pesquisar por aquilo não vai pesquisar no Facebook, porque ela está no ambiente de trabalho dela. Então é mais comum que ela vá utilizar o Google para isso. Por outro lado, se uma pessoa está precisando, por exemplo, contratar um serviço de buffet, um serviço de organização de eventos, que é uma coisa pessoal para ela talvez faça isso de casa. Então provavelmente ela pode fazer isso com mais chances das redes sociais. Então é muito da gente saber entender qual a necessidade que o cliente está tendo e como que ele vai conseguir pesquisar sobre aquilo. E assim, quando ele for pesquisar sobre isso, ele vai vir encontrar a sua empresa e o conteúdo que você produziu. No entanto, quando a gente pensa em escolher um canal principal, não quer dizer que a gente precisa usar só aquele mesmo canal. A gente pode fazer uso das duas coisas simultaneamente. Na Fluxo, por exemplo, a gente usa o nosso site mais voltado para atrair projetos,
porque a gente acha que passa mais credibilidade para o segmento de clientes que a gente busca atingir, e a gente usa as nossas redes sociais mais voltadas para o marketing de alunos. Então, mais para atrair pessoas para o nosso processo seletivo, porque a gente sabe que o segmento de alunos, de estudantes, usam muito mais as redes sociais para procurar por grupos, por atividades dentro da universidade. Então, são dois segmentos bastante diferentes e a gente consegue fazer uso simultaneamente dos dois meios. Você pode, inclusive, também usar os dois meios para o mesmo fim. Então, se o seu segmento de cliente, para quem você vende o projeto, ele, por exemplo, vai usar tanto o site quanto a rede social, não é necessariamente ruim você usar os dois, mas talvez seja melhor você identificar aquele que você acha que vai trazer mais resultado. Eu não vou dar aqui tanto foco nesse vídeo na parte de redes sociais, porque é mais fácil da gente encontrar material sobre isso na internet, mas assim, principais cuidados que você precisa ter. Sempre utiliza as ferramentas de negócios que você tem nas redes sociais. Facebook, Instagram, por exemplo, eles possuem ferramentas de negócios que te dão indicadores sobre o alcance dessas publicações, engajamento das pessoas, e com isso você vai conseguindo sentir que tipo de conteúdo que as pessoas mais se engajam, quais são as formas que fazem com que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Então, eu não vou dar tanto enfoque nisso, eu vou passar mais para a parte de criação de site, que geralmente é o que gera mais dúvidas. Para você conseguir fazer o marketing de conteúdo por meio de mecanismos de pesquisa, você vai precisar ter um site ou um blog. Então, no momento de você criar um site, é bem fácil, possuem cada vez mais ferramentas que você consegue fazer isso. Eu particularmente gosto muito do WordPress, que permite que você altere o layout do seu site, permite que você publique conteúdo de uma forma bem fácil por meio de um blog. E aí é interessante que você procure conseguir um domínio personalizado. E o domínio é aquilo que aparece na URL. Então, o nosso domínio, por exemplo, é Fluxo Consultoria. E a gente pode possuir, por exemplo, fluxoconsultoria.com. E esse .com vai ser o domínio personalizado que a gente tem. Então, se a gente quisesse, por exemplo, usar o WordPress sem domínio personalizado, ele seria fluxoconsultoria.wordpress.com. Mas por várias questões, tanto para que você consiga aparecer com mais facilidade no Google, quanto realmente para passar mais credibilidade para o seu leitor, é legal você procurar um domínio personalizado. E frequentemente as próprias universidades já fornecem isso. Então, entre em contato com a sua universidade e vê se você consegue, com a instituição de ensino, hospedar o seu site no mesmo local que fica o site da sua instituição de ensino. E depois que você faz isso, existem várias formas de você conseguir gerir o seu conteúdo e o seu site. O site ele é composto por dois tipos de páginas. As páginas que são estáticas, tipo a sua página inicial, que vai ter um conteúdo fixo, e suas páginas de conteúdo, onde vão aparecer, por exemplo, os posts mais recentes do seu blog. E é legal você pensar em qual imagem que você vai querer passar para o seu cliente em todo o site, não só na parte de artigos. Então, às vezes a pessoa vai chegar no seu site por meio de um artigo, mas vai acabar entrando na página inicial, ou na página de contato, ou numa página que explica quem é a empresa. Então é legal você já pensar em todas elas, de forma que você tenha uma experiência melhor para o seu usuário. E como que você faz isso? Geralmente é legal você tentar deixar a página não com muitas informações. Existem vários modelos legais de design que você pode achar no próprio WordPress, vários temas. Existem vários temas que são gratuitos ou que são até bem acessíveis. E a partir disso, é legal você tentar fazer algo que seja bem visual. Porque geralmente o seu leitor, ele não vai engajar se tiver muito texto escrito junto. Então, assim, é legal colocar os textos em blocos de até 3 linhas, porque geralmente você consegue ler com mais facilidade 3 linhas, e você usar muitas imagens, coisas que remetam ao leitor daquele assunto que ele está lendo. Uma coisa que passa bastante credibilidade é você colocar, por exemplo, logos de clientes ou de parceiros que sua EJ tenha, porque às vezes ele vai abrir aquela página, vai dar uma passada de olho realmente mais geral, e a partir daquilo ele vai identificar logos conhecidos, e isso vai passar para ele uma certa credibilidade. Talvez ele não pare para necessariamente ler todo aquele texto que você escreveu. Então é sempre legal você buscar colocar imagens e conteúdos que sejam bastante visuais e que tenham a ver com aquela ideia que você está querendo passar para ele. E além das imagens que você coloca no seu blog e no seu site, é muito importante você pensar qual que vai ser a linguagem usada para o seu público. Porque tem alguns segmentos de clientes que eles são mais jovens, um pouquinho mais disruptivos, às vezes empreendedores, pessoas que querem pensar diferente, e para eles faz muito mais sentido você ter uma linguagem mais informal. Agora, se você vai pensar num segmento que é um diretor de uma empresa muito tradicional ou um gerente do mercado de trabalho de uma área que também é mais tradicional e não tanto inovadora, faz mais sentido você ter uma linguagem mais técnica, uma linguagem um pouco mais formal, porque senão também você não vai passar credibilidade. Então você sempre tem que pensar qual que é o foco que você quer ter. Ou você quer engajar uma pessoa por meio de uma linguagem que se aproxime dela,
ou mesmo que você se afaste um pouco dela, não seja algo tão próximo, você quer passar um pouco mais de credibilidade com uma linguagem formal. Então é sempre interessante você pensar qual tipo de linguagem que você vai estar usando nesse momento que você vai estar falando de fato com o seu visitante e com o seu potencial cliente. Bom, a partir do momento que você já tem o seu blog e o seu site, você precisa de fato começar a produzir conteúdo que seja interessante, que seja educativo, não só para você conseguir fazer o visitante chegar na sua página, mas também fazer com que ele venha engajar com esse conteúdo, que ele venha pedir um projeto depois. E às vezes a pessoa não vai simplesmente entrar no site e já ir pedir um projeto direto, porque às vezes ela nem sabe do que está precisando exatamente. E também, muitas vezes, se você só foca no tipo de projeto que você quer oferecer, a pessoa não vai se engajar tanto com aquilo, porque ela não sabe que está precisando daquele serviço especificamente. Às vezes você precisa de um certo projeto, mas o que você pesquisa no Google é como reduzir os meus custos. E você não sabe que tipo de projeto vai reduzir aquele problema. Então a ideia do marketing de conteúdo é justamente você pegar o visitante naquele momento que ele está fazendo pesquisas mais amplas, poder explicar para ele qual é a necessidade, qual a oportunidade que ele tem, explicar para ele como o seu serviço vai ajudar e ajudar ele nesse momento da compra a decidir qual que é a melhor opção para ele. E isso tudo a gente chama de qualificação. Você qualificar o seu visitante é você ensinar para ele realmente por que o seu serviço vai ser útil para ele. A gente consegue vender muito mais fácil também quando a gente tem uma pessoa mais qualificada do que uma pessoa menos qualificada, que é uma pessoa que não entende muito bem no que aquele serviço é útil, não vê muito valor naquilo. E para isso, a gente pode enxergar os visitantes do nosso site como sendo um funil. No topo do funil, a gente tem aquelas pessoas que chegam com uma ideia muito ampla. Elas chegam realmente só pesquisando alguma curiosidade na internet, às vezes elas sabem que tem um problema, mas não têm a menor ideia de como resolver, às vezes elas veem uma oportunidade, mas também não sabem muito bem como agir, e é realmente o momento que a gente vai escrever artigos, que são chamados artigos de topo de funil, que são artigos bem mais amplos e bem mais gerais. É legal a gente usar aqui termos pouco técnicos, é legal a gente fazer sobre assuntos que sejam abrangentes para realmente conseguir atrair volume de visitantes para o site. Porque depois, ao longo desse funil, o número de visitantes ele vai diminuindo. E como que a gente faz essa ligação entre os diversos artigos, diversas etapas do funil? É sempre interessante a gente colocar links. Então, a partir do momento que você escreve um artigo de topo de funil, um artigo amplo, é sempre legal que no final desse artigo a pessoa já tenha um banner, uma call to action, que é um chamado para ação, um chamado para a pessoa ler o próximo artigo, que vai continuar ensinando para ela um pouco sobre aquele assunto. Então, ao longo do texto também é legal você colocar links que levem a pessoa para outros artigos relacionados com aquele assunto. E depois que a pessoa leu esse artigo de topo de funil, que é um artigo que não está visando vender nada para ela, que é meramente informativo, educativo, ela já vai ter no final uma noção muito melhor de qual é a necessidade que ela tem. Já vai ter uma ideia de qual problema que ela precisa resolver ou qual oportunidade que ela precisa aproveitar. E aí, quando chegar no final do seu artigo, o legal é que tenha um banner, um botão, alguma coisa que leve ela para o artigo seguinte. E aí, ela vai passar para o estágio seguinte do funil. Naturalmente, nem todo mundo vai passar por esse processo de afunilamento. Muita gente vai chegar no seu conteúdo e vai sair, não vai se interessar, vai sair da página, vai talvez ir para outra página do seu site. Mas todo mundo que continuar é porque teve interesse naquele tipo de conteúdo e vai passar para a etapa seguinte do funil, que é o que a gente chama de meio do funil. E é aí que você vai explicar para a pessoa o que é exatamente o seu serviço que você está oferecendo e como que aquele serviço vai poder ajudar ela. Então, a pessoa já tem muito claro na cabeça qual é a necessidade ou oportunidade que ela tem e, a partir daí, a pessoa já vai começar a entender. Olha só, eu tenho esse determinado serviço aqui que pode me ajudar a resolver a necessidade que eu já entendi. E quando ela chega no meio de funil, então, ela já entendeu que tem um tipo de serviço que pode ajudar ela a resolver aquele problema. E aí, novamente, quando chegar no fim, ou até no meio, se tiver mais de um link nesse artigo, e o ideal é até que tenha, quando ela chegar no próximo link, ela vai ser redirecionada para o artigo de fundo. E o artigo de fundo de funil, ele já pode ser um artigo um pouco mais denso, um pouco mais técnico, porque é um momento que vai, de fato, convencer a pessoa a fazer aquela compra. Então, você já falou sobre a necessidade dela, já falou sobre qual é a solução para aquele problema que ela tem, ou para aquela oportunidade que ela está vendo, e no final você vai realmente mostrar para ela por que comprar. Então, os artigos de fundo é muito comum que eles sejam quais são os benefícios de você fazer tal coisa, o que é melhor, tal opção ou tal opção, porque é o momento que a pessoa já está realmente considerando fazer aquela compra. Então, é interessante que você mostre para ela os benefícios que ela vai ter, agregue realmente valor a esse serviço que você vai oferecer.
E aí, quando termina o artigo de fundo, já chega o momento de você levar a pessoa ou para um portfólio, ou você pode até colocar um portfólio no final do seu artigo de fundo para passar uma credibilidade, e aí você leva ela para a landing page. E a landing page, ela é a página onde, de fato, a pessoa vai estar pedindo o projeto dela. Pode ser uma página de contato ou uma página explicando um pouco mais sobre aquele serviço. Lá na Fluxo, a gente gosta de fazer páginas que, junto do formulário de contato, tenham também uma explicação breve sobre aquele assunto, explicam também um pouco qual tipo de problema pode resolver, mostra alguns benefícios, tem uns ícones mostrando quais são as vantagens que você vai ter com aquele serviço, mostra também um portfólio nosso, explica o que é uma empresa júnior, tem um trecho da lei da empresa júnior. Então é sempre interessante a gente estar conseguindo passar também um pouquinho de conteúdo nesse momento, nessa última página que a pessoa vai acessar, que é onde vai ter o formulário de contato. E aí, no momento que ela é redirecionada para o formulário de contato, o que naturalmente não vai acontecer com todos os visitantes, porque como é um funil, a ideia é que menos pessoas cheguem nesse final, ela já vai estar muito mais qualificada, já vai saber muito mais sobre aquele projeto, sobre a necessidade que ela tem, e quando ela pedir o projeto e for o momento de negociar, vai ser bem mais fácil também. Então, para definir qual o tipo de conteúdo que você vai produzir, é sempre importante que você saiba balancear esses 3 tipos de artigo, de topo, de meio, de fundo, de funil, e que você saiba também organizar uma jornada do cliente. A jornada do cliente pelo seu site é, teoricamente, o caminho que ele vai trilhar pelo seu site, desde o momento que ele chega até o momento que ele vai pedir o projeto. Naturalmente que a gente sabe que talvez a minoria dos visitantes de fato façam esse caminho, mas é importante a gente ter isso bem estruturado para, por exemplo, o cliente ou o possível cliente não chegar até o fim de um artigo e encontrar um beco sem saída. Se ele chega até o final e não vê um link, ele não vai ter como saber qual o próximo artigo ou onde mais ele pode encontrar informação sobre aquilo. Então é sempre importante você fazer uma boa linkagem entre os artigos, não só também levando para etapas mais adiante do funil, como também permitindo que a pessoa retroceda. Por exemplo, se a pessoa já entra no seu site, pesquisou no Google um artigo que é de fundo de funil, é legal você colocar, como falamos no nosso último artigo sobre tal assunto, e aí você coloca um link para o artigo anterior, porque aí dá a chance da pessoa, que talvez não saiba tanto sobre aquilo, poder voltar, aprender mais e assim se qualificar melhor. Tá bom, agora você já tem conteúdo, já sabe que o cliente que chegar vai ser bem qualificado, mas como que o cliente vai de fato chegar até você? Tem várias formas de você garantir isso. Eu vou tratar aqui principalmente de 2 formas, que são tanto por meio de anúncios, quanto por meio do ranqueamento orgânico mesmo no Google. Primeiro, tratando da parte de anúncios, uma das plataformas muito comuns que a gente tem para poder fazer anúncios para sites é o Google Ads, e ele tem inclusive um pacote que chama Ad Grants, que é voltado mais para empresas júniores e instituições sem fins lucrativos, que é possível você solicitar. Então, é só você entrar na página do Google Ad Grants, e eu vou deixar o link também no e-book, você entrar na página deles e você solicita, você vê quais são os requisitos que você tem que cumprir para você poder ter acesso ao equivalente a $10 mil em dinheiro para você comprar campanhas no Google Ads. E como que funciona o Google Ads em si? O Google Ads permite que você monte campanhas com palavras-chave que tenham a ver com o assunto do seu site, o assunto dos seus serviços, e que você faça lances por essas palavras. Então, é como se você comprasse, de fato, palavras e anúncios que você vai fazer voltados para elas. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, tem um curso da própria Google que é bem interessante sobre isso, o link também está no e-book. Então, se vocês quiserem aprender mais, recomendo até vocês assistirem. E eu agora focando mais na parte de ranqueamento orgânico, que não provém desses anúncios, a gente tem uma forma até um pouco mais constante da gente conseguir tráfego, porque evita, por exemplo, que sua conta do Ads caia, seja suspensa, alguma coisa desse tipo. E o ranqueamento orgânico, ele, embora seja um pouco mais a médio e longo prazo que você consegue, ele traz também resultados até melhores. Atualmente na Fluxo, cerca de 80% da nossa chegada toda é orgânica e a gente não consegue resultados assim tão bons geralmente com o Ads. E como que a gente consegue fazer com que o nosso site chegue naquelas primeiras posições do Google? Porque quando a gente faz uma pesquisa, é bem comum que a gente entre nos 2, 3 primeiros resultados, talvez até em outros resultados na primeira página, mas se o nosso site não vai aparecer na primeira página, a chance de alguém visitar ele começa a diminuir muito. Então, assim, se vai para a segunda página, a chance já diminui demais, se você vai para as outras, a chance cai praticamente para zero. Então, é muito importante que a gente saiba fazer ele aparecer bem no Google. E quais são os critérios que o Google usa? A gente tem o que a gente chama de SEO, que significa Search Engine Optimization, que nada mais é do que otimização de motores de busca.
a gente entender quais são os critérios que o Google usa para poder ranquear os sites, colocar eles em ordem e a gente conseguir usar isso a nosso favor. A gente tem 2 pontos principais para pensar no SEO, que é tanto a autoridade que o nosso site tem, quanto a relação do nosso conteúdo com aquilo que a pessoa está buscando. Quando a gente trata de autoridade, são vários os pontos que influenciam. Um deles, que é muito comum, é a gente ter outros links externos levando até o nosso site. E por quê? Sempre que a gente coloca um link levando para outro site que não é o nosso, o link externo, a gente passa um pouquinho de autoridade para aquele site. Então, se a gente tem muitos sites que linkam para o nosso, a gente com isso vai ganhando cada vez um pouco mais de autoridade. E é muito comum até essa prática de link building, de solicitar a outros sites que tenham conteúdo parecido, enviar e-mail, entrar em contato e trocar links com eles. Então, a gente faz um link para aquele site e ele faz um link para a gente. E com isso, ambos os sites ganham um pouco de autoridade a mais. Isso é uma forma muito comum da gente conseguir aumentar a nossa autoridade no site. E quando a gente tem um site que tem muita autoridade que está linkando para a gente, isso melhora ainda mais. Então, quando a gente consegue que sites conhecidos, muito acessados, que sejam confiáveis, eles façam link para a gente consegue assim melhorar a nossa autoridade. E quando a gente trata do outro ponto, que é mais sobre a relação do nosso conteúdo com aquela palavra-chave que foi buscada, o Google tem uma série de quesitos que a gente precisa preencher para poder melhorar o SEO dos nossos artigos e das nossas páginas. E a maioria deles perpassa por a gente escolher uma boa palavra-chave para aquela página ou para aquele artigo. A palavra-chave, ela pode ser colocada, por exemplo, quando você cria um site em WordPress, você pode baixar um plugin que permite que você coloque a palavra-chave lá e ele vai dizer o que você precisa melhorar para fazer com que aquele texto esteja mais relacionado para aquela palavra-chave. Óbvio que assim, você, por exemplo, colocar a palavra-chave mais vezes ao longo do seu texto, pode ser que não aumente a relação do texto com a palavra-chave. Mas para o Google, ele vai entender que se o seu texto mostra mais vezes a palavra-chave, ele tem mais a ver com aquela busca que foi feita pelo leitor. Então ele vai tender a te ranquear melhor. Agora, se você escolhe uma palavra-chave que nunca aparece no texto, por exemplo, o Google vai entender que aquele conteúdo não tem tanto a ver com aquela palavra que você colocou e, portanto, com a busca que a pessoa está realizando. Então, existem diversos critérios para serem seguidos. O número de vezes que a palavra-chave aparece é um deles. Então, assim, geralmente é legal também que os textos, os artigos tenham pelo menos 900 palavras, para que eles também sejam vistos como um conteúdo mais rico pelo Google, e que ao longo dessas 900 palavras, 900 mil, a palavra-chave apareça umas 7, 8 vezes. Então, eu sempre mostro para o Google que aquele texto que você escreveu vai ter relação com a palavra-chave. No e-book eu detalhei melhor outros critérios que são importantes de você usar, onde que a palavra-chave deve aparecer, uso de imagens, uso de links. Então, se vocês quiserem ter mais informações detalhadas sobre isso, deem uma olhada lá, que eu coloquei lá a lista que a gente geralmente usa para poder revisar os artigos na Fluxo. Tanto em relação ao número de palavras, a estar adequado com aquele público, aquela palavra-chave, quanto para poder melhorar o SEO e fazer com que os artigos sejam mais bem ranqueados mesmo. E a gente pode pensar em outras formas também de gerar conteúdo que não seja só por meio de artigos. Uma delas é o e-book, que é um tipo do que a gente chama de um material rico. O e-book, ele geralmente, como esse e-book que vai ter aqui do lado no post, ele geralmente possui um conteúdo um pouco mais denso, mais palavras, e ele é no modelo que você faz download. Então, geralmente, ele vai estar em formato de PDF. E esse e-book que você faz, a pessoa vai precisar, por exemplo, colocar o nome e o e-mail dela para poder fazer o download. E por que isso é legal de a gente fazer o e-book? Porque no momento que a pessoa vai lá, coloca o nome, às vezes o telefone, e-mail dela, no momento de fazer o download, para poder receber aquele material, ela está deixando um contato ali para a gente. Então a gente sabe que muitos potenciais clientes, eles não vão necessariamente chegar até a página de contato final. Vai ver, ele não pensou, não teve iniciativa de ir lá pedir um projeto, mas se a pessoa faz o download daquele e-book, ela está deixando para você ali motivo talvez ela ter interesse naquilo e um telefone ou um e-mail para contato, ela também abre a possibilidade para que você vá atrás dela. Isso é até uma forma da gente fazer uma prospecção mais ativa, da gente poder pegar o contato dessa pessoa e falar com ela, ligar, mandar um e-mail depois. E também é uma forma da gente conseguir o que a gente chama de lead. O lead, ele é quando um visitante que chega no seu site deixa alguma informação de contato ali.
Então, a pessoa deixa o telefone e e-mail e vai para alguma base de leads que você vai estar gerindo por meio desse formulário. Ou você pode fazer uma planilha, ou você pode contratar uma ferramenta que faça isso mesmo. Existem várias ferramentas online que tanto fazem os formulários de contato, formulário para baixar e-book, quanto também gerem esses leads. E a partir disso você decide qual tipo de ação você vai fazer com eles para estar buscando sempre qualificar cada vez mais eles, ou até possivelmente entrar em contato mesmo para tentar uma venda. Então é interessante a gente fazer esse tipo de conteúdo, esse material rico, porque a pessoa vai precisar colocar as informações dela ali para poder baixar, e com isso a gente vai ter ali o contato de uma pessoa que talvez tivesse interesse no nosso serviço. E a partir disso, a gente pode então, de fato, fazer alguma ação para buscar qualificar melhor essa pessoa, depois possivelmente até vender alguma coisa para ela. E aqui a gente chega num momento muito importante, que é, a partir do momento que a gente tem esses leads, a gente tem o contato dessas pessoas que podem ter interesse, a gente pode fazer alguma coisa para tentar convertê-las em vendas. E uma delas, muito comum, é fazer um newsletter. Newsletter é aquele momento que você coloca, por exemplo, que quer se inscrever para receber novidades de algum determinado site, ou que você baixa um conteúdo e você começa a receber e-mails relacionados àquele tema que você baixou. E a newsletter, ela serve justamente para estar qualificando os leads que não chegaram a pedir o projeto. Então, no momento que o lead baixa um e-book ou se inscreve na newsletter, por exemplo, ele começa a partir daí a receber e-mails para ele com conteúdos, que podem ser até mesmo ou conteúdos novos ou artigos que já estão no seu site. Então, com isso, você consegue, já que ele não foi de fato até o seu site para poder pegar esse conteúdo e ler, você consegue enviar para ele. E com isso, você aumenta a chance, então, dele, por acaso, vir engajar com esse conteúdo. Vai que você envia um artigo que ele gosta e ele acaba indo na parte de solicitar projeto do seu site, ou depois de você enviar vários newsletters para ele, vários e-mails, você consegue até mesmo mandar um e-mail mais direto, perguntando se ele quer marcar uma reunião. Então, é uma forma de você conseguir justamente estar trazendo essa pessoa que não chegou diretamente até você para possivelmente uma venda. E uma forma muito legal de fazer isso é você pensar em e-mails com conteúdos que também sigam o princípio do funil de qualificação que eu falei para vocês. Então, primeiro você enviar um e-mail que seja mais sobre aprendizado e descoberta, uma coisa mais de topo de funil, um pouquinho mais geral. Depois você enviar para ele já algo que mostre para ele qual o problema que ele tem, qual realmente alguma possível solução que ele pode encontrar para isso, já um artigo mais de meio. Depois você enviar um artigo de fundo. Depois, possivelmente, você enviar para ele um portfólio contando de algum case que a sua empresa já fez, mostrando quais foram os benefícios que aquele projeto já apresentou para alguém. E, por último, você mandar um e-mail mais direto, convidando a pessoa ou para marcar uma reunião com você, para conversar, ou para ir até a sua landing page e converter ali e pedir um projeto. Então, a newsletter é também uma forma da gente conseguir qualificar as pessoas. E é muito inteligente a gente usar essas informações dos leads, tanto ou para a gente ir, de fato, prospectar, ou para a gente continuar mandando esse tipo de conteúdo que vão aumentar as chances da pessoa no final querer uma venda. Porque é muito mais fácil a gente vender para uma pessoa que já engajou com a gente antes, ou seja, para uma pessoa que já baixou um conteúdo nosso, já teve contato com o nosso site, do que a gente tentar vender para uma pessoa que nunca teve contato nenhum com a nossa empresa. Então, acaba sendo até melhor a gente buscar qualificar as pessoas antes da gente simplesmente entrar em contato, que geralmente aumenta as chances de se converter em uma venda. E ainda sobre e-mail marketing, é muito interessante você segmentar os possíveis interesses que aquela pessoa pode ter. Porque vai que você oferece diversos tipos de serviço, a pessoa se inscreveu ou baixou o conteúdo voltado para uma determinada área e ela começa a receber conteúdo de outra área. Então, o que você pode fazer é deixar, por exemplo, mais de um formulário de inscrição para o newsletter, ou você dividir, segmentar isso de acordo com o conteúdo que a pessoa baixou e focar em enviar e-mails para aquela pessoa que necessariamente tenham a ver com aquilo, porque aí aumenta as chances dela, de fato, aproveitar aquele conteúdo, de evitar que ela acabe marcando como spam ou se descadastrando. E é legal porque tem várias ferramentas, tanto pagas quanto gratuitas, que conseguem fazer esse tipo de serviço. Algumas delas são MailChimp, RD Station, por exemplo, que permitem que você envie, acompanhe se a pessoa está abrindo ou não os e-mails, acompanhe quantas pessoas estão se desinscrevendo da sua lista de e-mails, quantas pessoas continuam inscritas, quantas pessoas estão de fato clicando, acessando aquilo. Então permite que você também acompanhe os indicadores de como que as suas campanhas de e-mail estão indo. Bom, gente, como vocês viram, então, existem muitas formas de a gente conseguir atrair os nossos clientes, qualificar eles e depois conseguir transformar eles em vendas. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse material. Não deixem de baixar o e-book, lá tem algumas informações um pouco mais completas, mais detalhadas também.
E caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui no post, que ainda hoje a gente vai estar aqui, eu e o time da Rio Júnior, tirando mais dúvidas e engajando com vocês para poder ajudar melhor vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente ou comentar aqui no post, beleza? Muito obrigada! Oi gente, sou eu de novo. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que a Isa trouxe pra gente. Podem continuar comentando aqui que a gente vai continuar interagindo com vocês. Eu queria agradecer muito a Isa pela disponibilidade dela e pelo esforço dela em comparecer. Também queria agradecer o pessoal da SPM que conseguiu disponibilizar esse estúdio pra gente, que a gente pudesse trazer esse conteúdo para maiores pessoas dentro da nossa rede, por um país e por um Rio de Janeiro de fato mais empreendedor.